Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos no Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Os números são assustadores. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Aqui no Brasil, são 32 mortes por dia, ou seja, uma a cada 45 minutos. Você sabia que mais de 90% dessas mortes poderiam ser evitadas? Pois é, o assunto precisa ser falado. As pessoas que têm algum tipo de doença, como transtorno de ansiedade ou depressão, precisam ser tratadas, seja com medicamentos ou com terapia. O CVV, Centro de Valorização da Vida, uma das principais mobilizadoras do Setembro Amarelo, é uma entidade que atua de graça para prevenir o suicídio. Esse trabalho é desenvolvido desde 1962, mas todos nós podemos estar atentos àqueles que estão ao nosso lado, seja um familiar, um vizinho, um colega de trabalho. E para falar sobre este Setembro Amarelo e as ações para evitar o suicídio, nós convidamos a psiquiatra Ana Paula Faber. Olá, doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda, viu? Pode sentar aí no nosso sofá, vamos falar sobre esse assunto. Estamos no Setembro Amarelo. Sim. A gente vê aí os monumentos aqui da capital do país, não só aqui em Brasília, né? Brasil todo. No Brasil todo, amarelos mesmo, para chamar a atenção. Qual a importância do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é uma campanha justamente para acabar com o preconceito em relação à questão do suicídio. Então, nós temos que entender que o suicídio é uma questão médica, embora nós possamos discutir sobre o ponto de vista sociológico, filosófico, religioso, mas mais do que tudo, é uma emergência médica quando se vê alguém com risco de suicídio. Então, nesse momento do Setembro Amarelo, nós vamos passar o mês todo falando sobre o assunto para mostrar que quase a totalidade das pessoas, quase 100%, são portadoras de doença mental. E por conta disso, eles precisam de atendimento, eles precisam ser socorridos, eles precisam ser tratados. E as pessoas, infelizmente, estão morrendo pela falta dessa assistência. E é isso que eu acho que o Setembro Amarelo vai trazer como mensagem. Então, a senhora está dizendo que todos nós, em geral, sofremos algum tipo de transtorno mental, é isso? Não, o que eu quero dizer é quase 100% das pessoas que têm a vontade de morrer. Okay. Desculpa, me expliquei mal. Não, tudo bem. Então, dentro desse universo de pessoas que pensam que a vida não está valendo a pena, que querem morrer, 97%, isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, 97% é portadora de alguma doença mental, principalmente a depressão. A depressão é o mais comum. E o estado mais grave da depressão leva ao pensamento de morte. A vida fica muito sem graça, a pessoa sente dor, aquela famosa dor na alma, uma dor no peito. Então, a vontade de acabar com essa dor faz com que a pessoa pense que a vida não está valendo a pena e, às vezes, vai realmente chegar a esse extremo. Por isso que a gente deu esse dado aqui e, de fato, chama muita atenção. Os números chamam muito a atenção, né? A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, mas 90% dos casos poderiam e podem, portanto, ser evitados. Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Então, a gente tem que ter um raciocínio com a doença mental muito parecido com as demais doenças. Então, se nós pensamos que uma pessoa tem uma pressão alta e que a partir daí, se não cuidar, pode chegar a um problema cardíaco e no fim chegar a um infarto, da mesma forma nas doenças mentais. Se hoje eu tenho uma tristeza, uma angústia, já tenho um quadro de depressão iniciando, se eu for tratar isso, eu evito de chegar ao ponto máximo da gravidade, que seria a tentativa de suicídio. Então, nós temos que encarar as doenças mentais, as doenças psiquiátricas, da mesma forma que as demais. Com certeza. É uma doença do cérebro, é uma doença do comportamento, mas é uma doença e que nós precisamos cuidar. E se a gente tem essa proposta, né, justamente durante esse mês, de falar a respeito, para que as pessoas tenham apoio, que as pessoas sejam socorridas, que tenham esse entendimento, parem de ter preconceito, nós vamos salvar muitas vidas, não tenha dúvida. E é possível saber, existe uma estimativa de qual o percentual da sociedade que tem algum tipo de transtorno mental, seja depressão, ansiedade? Isso é muito alto. Para cada doença tem um índice enorme, né? Então, na verdade, se a gente pensar, a que é mais prevalente é a depressão, seguida do transtorno humor bipolar, sendo que é justamente na fase depressiva do transtorno humor bipolar. O transtorno do humor bipolar é aquele que a pessoa oscila entre um quadro depressivo e um quadro de agitação, de euforia, mas é justamente na fase depressiva que o indivíduo pensa em morrer. Então, essas são as duas mais prevalentes e que são as que levam mais para o quadro de tentativa de suicídio. E afeta um número muito grande de pessoas. Sim, sem dúvida. A nossa população, inclusive, estima-se que esteja aumentando e que daqui a 2 décadas tenha até dobrado o número de pessoas com depressão do que tem hoje. E diante desse quadro,
o que a gente pode fazer? De que forma que essas pessoas podem ser ajudadas? Você falou aí que existe, e de fato existe, um tabu, um preconceito. Eu vou falar aqui do nosso lado, do lado da imprensa. Há muitos anos nos é passado aos jornalistas essa informação, que de acordo com, não sei se é exatamente a ONU, ou a Organização Mundial da Saúde, cada caso que você divulga de suicídio, você estaria incentivando outras pessoas que têm também essa mesma dor a fazer o mesmo. Eu sei que hoje em dia essa teoria está sendo revista. Claro. Não é isso? Porque é importante você falar. Como não falar de algo que atinge um número tão grande de pessoas? Agora a questão é, como falar sobre isso? Exatamente. Então, vou contar o que vem acontecendo, né? Então, no século passado, Goethe escreveu um livro que era As Amarguras, o Sofrimento do Jovem Werther. E nesse livro, o rapaz, por sofrer de um problema de amor, ele se mata. E ali começou a haver um contágio entre os jovens que liam o livro. Todos que achavam que tinha alguma dificuldade amorosa, achavam que a solução seria morrer. Isso aconteceu com Madame Bovary também? Eu não me lembro bem da história dela, mas tem ela alguma se jogou coisa parecida. Do trem e teve uma situação... Uma questão também voltada para o amor. Então, como houve esse contágio por conta desse livro, eles começaram a retirar os livros, mas aí quanto mais retiravam, mais o mistério ficava e o jovem é muito influenciado por essas coisas da proibição, né? Então, muitos jovens na Europa se mataram por conta do livro. A partir daí, começou essa situação. Falar sobre suicídio é contagioso. E aí veio o grande mito. Porém, a gente tem que desfazer disso. Então, em 1985, em Viena, as pessoas estavam se matando muito no metrô. E quanto mais a mídia, a imprensa falava sobre os casos, isso foi aumentando. Então, eles notificavam e ia aumentando. Porém, uma organização em Viena, Organização para a Prevenção do Suicídio, escreveu uma lista de diretrizes, que é usada pela OMS, uma lista de diretrizes como a imprensa deve notificar. Então, a questão não é não falar, mas é como falar, não dar determinados detalhes, não dar notoriedade. Então, tem uma série de regrinhas. E caiu abruptamente de um semestre de 1985 para do primeiro semestre para o segundo, caiu abruptamente o número de suicídios no metrô. E então a gente vê que existe realmente como falar. Então não é que eles não falaram mais, eles só mudaram a forma de abordagem. E essa forma de abordagem é o que a OMS, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem pregado e que vocês hoje, da imprensa, estão nos dando grande chance de falar a respeito e é o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente falando de forma adequada. Porque as pessoas têm que entender que o suicídio não pode ter um tabu, a gente tem que conversar sobre isso, senão as pessoas estão sofrendo e não sabem onde recorrer. Com certeza, e podem ser ajudadas, Com certeza. E agora a gente faz um breve intervalo, volta daqui a pouco, não saia daí, eu espero você.